Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, e hoje é dia 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro de 2025, um domingo, e nós estamos aqui reunidos para o culto da família, que ocorre todos os domingos às 18 horas, né? E também temos a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece todas as terças-feiras às 20 horas. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito ao vivo e você poderá participar dos nossos cultos também. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. As perguntas que você tiver, você pode encaminhar para o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, e aí você vai ficar sabendo. Tem o meu celular lá também, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Queria pedir para que você curta, comente, compartilhe, e diga de que lugar que você está nos assistindo. Assim as gravações ganham relevância no YouTube. Peço que você se inscreva no canal e assim ative o sininho das notificações. Seja bem-vindo. Bom, dito essas palavras padrão, queria fazer uma oração rápida para que o pregador, pastor Weber, vai nos dar a bênção da mensagem esta noite. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum. Jesus querido, obrigado por esse momento, obrigado por esta noite, este dia maravilhoso que o Senhor nos deu, um dia de vida, um dia de alegria, um domingo, Senhor, onde nós podemos nos reunir para ouvir da Tua mensagem, a Tua palavra. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe agora com a mensagem vinda do Teu coração, através do meu querido pastor Weber, Senhor. Peço, Jesus, que o Senhor nos dê a graça da Tua presença aqui. E que o Senhor Deus olhe por nós, porque este mundo é extremamente perverso, Senhor. Então peço, Deus, que o Senhor nos abençoe a família do Weber, a sua casa, a sua fazenda, que, Senhor, o Senhor possa enchê-lo da tua graça e da tua bênção, a ele e a sua família. Nós fazemos esta oração, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém, Weber. É com você, meu querido. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus, irmãos. Uma oportunidade, né? Mas que Jesus me deu para estar hoje aqui mostrando, falando algo do Espírito Santo, né, que eu creio que o Espírito Santo vai falar essa noite, porque quem sou eu para falar alguma coisa, né? É que já foi dito hoje, né? Quem somos nós, né? E até parece que eu com a irmã Eliette nós combinamos, né? Porque ela já iniciou a pregação, né? Pastor Val também, com um louvor muito espiritual, né, irmãos? Então, glórias ao Senhor Jesus. Então é o seguinte, a gente fica muito feliz porque a responsabilidade é muito grande, né? Mas é aquilo que o próprio Senhor diz, né? Ele nos capacita, né, irmãos? Então, vamos lá. Aqui em João capítulo 3, versículo 6, fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aqui mostra que são duas pessoas, um carnal e um espiritual, né, irmãos? Então, o que Jesus deixou claro aqui para Nicodemos, né? Aí vem vindo, ele fala que tem que nascer de novo, né? O que ele deixou bem claro aqui é o seguinte, que aquele que não nascer de novo, então vou ler aqui um pouco antes, disse-lhe Nicodemos, disse aqui, é o 3, né? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre
de sua mãe nascer, Nicodemos aqui, ele já deixou claro, aqui que ele é um homem carnal, né? Nossa pergunta que ele fez para o Senhor Jesus aqui, ele já deixou claro que ele é um homem carnal, né? Aqui, vou repetir, ó, aqui, ele assustou quando Jesus falou em nascer de novo. Quer dizer que ele é carnal, né? Diz Nicodemos, como pode um homem nascer? Quer dizer, ele estava só pensando nas coisas material aqui, só na carne, só carne, né? Carnal. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus explicou para ele. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, Jesus aqui, olha a diferença do espiritual com o carnal, né? Aqui deixa claro, Nicodemos 100% carnal, Jesus Cristo 100% espiritual, né, irmãos? Então ele deixou claro aqui, ó. Aí ele vai mais longe, ó. O que é nascido da carne é carne. Era o caso de Nicodemos. Ele era carne, nascido da carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus Cristo é nascido do Espírito, é Espírito. E é o que Jesus quer para todos nós, que nós sejamos espirituais, né? Aí nós vamos ver aqui, a irmã Eliette já leu o texto todinho, é o texto que eu separei também. Aí nós vimos nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler um pouco mais na frente aqui, do 11 em diante, né? Aqui mostra bem, né? O homem, irmãos, nós temos que ser espirituais. O homem tem que ser espiritual, porque senão ele vai entender nada. O homem carnal, por que nós precisamos de ir para a igreja? Ah, mas a pessoa não nasce espiritual, então já é mais um motivo para estar na igreja, para que ele possa alimentar do pão vivo que desceu do céu e começar a ser um homem espiritual. Mas nós vamos chegar no pão vivo que desceu do céu ainda. Então vamos lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, tá vendo? É o caso de Nicodemos lá. Nicodemos só sabia as coisas dos homens. Ele não sabia nada sem ser carnal do homem. É o caso do Velho Testamento. E olha que os irmãos estão vendo aqui que Nicodemos era um doutor da lei, um senhor da época da lei, um homem que conhecia as escrituras. E era carnal, quer dizer, o Velho Testamento é carne. Carnal. Aí vamos continuar, né? Aí Jesus aqui, ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. É o caso de Nicodemos. Nicodemos não conhecia nada de Deus. Ele tinha leitura, ele conhecia o literal e tudo, mas o essencial, irmãos, só o espiritual vai receber, não tem como. O homem carnal, entendeu? Receber as coisas, entender as coisas de Deus. Eu estava vendo um debate hoje de um adventista com o Rodrigo, acho que é Rodrigo que ele chama, com o pastor evangélico. Então, os dois estavam debatendo, quer dizer, o que dá para notar no debate deles é o seguinte, que aí vem aquele, né, a Bíblia é uma faca de dois gumes, apta a discernir a intenção do coração do homem. Eles estavam num debate quente lá sobre o guardar o sábado. Entendeu, irmãos? Então, não sei como quer dizer, um falando que não, que guarda o sábado, e que não guarda o sábado, que guarda o sábado. Um vai ser que eu guardo o sábado, que eu não guardo o sábado, guarda sábado, não guarda sábado. Ficou naquele sábado, carne, pura carne. Carnal. Entendeu? Jesus explica muito bem o que é o sábado. Quem conhece, por isso que eu falo, nós temos que tomar muito cuidado para não ficar misturando o novo com o velho. Né? O Novo Testamento é o livro de fé do cristão. Nós temos que ir pelo que Jesus nos trouxe. Porque ele deixou claro, Jesus deixou claro, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou este o revelou. Né? Está lá em João capítulo 1, versículo 17 e 18.
Então nós temos que... Jesus é que nos ensina a chegar à salvação. Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabe, é muito simples isso aí, né, que Jesus falou, né? Todo mundo vai entender, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas você sabe quem que vai conseguir assimilar isso aí? É o espiritual. Aí ele vai conseguir realmente entender realmente o que Jesus disse aí. O carnal, ele ouve isso aí, uns acham até um absurdo, né? Tem uns que... Entendeu? Então, irmãos, nós estamos aqui na igreja para aprender a ser espiritual. Deixar a carne de lado. Nós temos que ser espiritual, nós temos que viver em espírito. Jesus foi claro, né, para aquela mulher, né, que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o carnal vai adorar espírito e verdade, como? Pergunto, como? Aí continua, aqui, as quais também, no 13, né, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quer dizer, como é que o Espírito Santo vai ensinar se a pessoa carnal? Ele não vai ter visão, irmãos, espiritual. A visão dele vai ficar na carnal só. Por isso que tem igreja que está lotada de gente com esperança em ganhar dinheiro, né, em ser próspero, né, aquela esperança de conseguir um dia um carro. Gente, um carro é tão bom, ajuda tanto, né? Não sou contra a pessoa querer um carro, não, meu Deus. Glória a Jesus. Mas isso não pode ser o motivo de estar lá na igreja, não, hein? Né? O motivo que ele tem que estar lá, ele tem que ser, o homem, para estar na igreja, para ganhar salvação, ele tem que ser espiritual, porque se for carnal, ele vai ficar boiando a vida inteira, querendo carro, querendo dinheiro, querendo melhorar a casa, tem uma casa de 2 cômodos, passa por uma de 3, aí depois já não está bom, já quer uma de 4 já quer de 6, de 6 já quer de 8 quartos, e assim vai, fica uma coisa, vai sem jeito, né? É carne. Por isso nós temos que buscar a ser pessoas espirituais. Espiritual. Aí continua. Ora, o homem natural não compreende as coisas. Aqui está traduzindo o que eu estou falando. Ó. Ora, o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? Como é que um homem carnal vai entender uma coisa que se discerne espiritualmente? Como? De que jeito? Me pergunta. Não tem jeito. Né? Por isso que eu sempre falo, tem 2 classes de pastor. Tem o pastor nomeado e tem o pastor ungido. Entendeu? Tem igreja aí que vai só nomeando pastor. O cara fez teologia, o irmão lá fez teologia, fala bem, tem uma voz bonita, fala muito bem, tudo, esse tá bom para pastor. Aí nomeia ele a pastor, né? Agora tem a questão ungido. Aí esse é espiritual. E tá tendo muito pastor por aí, carnal, preocupado com as coisas desse mundo, né? Não vos anseis pelo o dia de manhã, basta cada dia o teu mal, não é assim que Jesus fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu te pergunto, qual carnal que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Qual? Me mostra um. Entendeu? É só o carnal que busca as outras coisas. Quem busca o reino de Deus e a tua justiça são os espirituais. Por isso, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo quer mostrar para nós essa noite que nós temos que ser espiritual, nós temos que correr atrás disso. Buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, ser uma pessoa espiritual. Aí nós vamos compreender as maravilhas do reino de Deus. Aqui, ó, vamos ver aqui no 2, ó, aqui, 9. 1 Coríntios 2, 9, está pertinho. Mas como está escrito, olha que bênção que é isso aqui. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas tem um porém nisso aqui. Olha aqui para você. Mas Deus nos revelou. Está vendo tudo isso que o olho não viu, coração? Deus as revelou para quem? E para quem que vai revelar isso? Para os espirituais. Véio. O carnal, como é que vai revelar alguma coisa para carnal, gente? Tem jeito. Véio. Aqui, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o espiritual,
O homem espiritual, ele vai até as profundezas de Deus, vai ser revelado para ele as profundezas de Deus. Maravilha, né? Entendeu, meus queridos irmãos? Então nós temos que buscar isso aí com toda a nossa força. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado pela força. Então nós temos que buscar ser um homem espiritual, buscando com força. Ah, pastor, mas o que é um homem espiritual? Então agora eu quero que o senhor me explique o que é um homem espiritual, o que é um carnal. Vamos lá em Gálatas que nós vamos ver. Vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, né? Vamos lá. Gálatas. Aqui em Gálatas deixa claro. Vamos ver o carnal primeiro, né? Porque como é que você conhece o homem? É pelas suas obras. Pelas obras. Pelas obras o conhecereis. Não é assim? Então, quais são as obras do carnal? Está aqui, está muito fácil. Porque as obras da carne são, vamos lá, o 19. Porque Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, o carnal não tem como ele herdar o reino de Deus. E vai manifestar nele isso aqui, ué. Você acha que o carnal, esse é o carnal. Agora vamos ver o espiritual? Vamos. Aqui tem os frutos do espiritual, aqui, ó. Mas os frutos do espírito caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, tá vendo? O espiritual, para ele, não dá lei. A lei é inútil. Não tem. Entendeu? Aqui, ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Tá vendo isso que nós lemos da carne aqui atrás? Tem que ser crucificado. O carnal vai conseguir crucificar isso aqui quando? Quando que o carnal vai conseguir crucificar a carne com as suas paixões? Não tem jeito. Ele pode ficar a vida inteira na igreja, dentro da igreja. Se ele não buscar ser um homem espiritual, receber o poder de Deus e ser espiritual, começar a esquecer as coisas desse mundo. Ah, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Você sabe como é que você vai pagar suas contas? Trabalhando, você vai trabalhar, você paga suas contas. Ué. Jesus vai você tem que ter fé. Você tem que ter fé que Jesus está do teu lado abençoando, que você vai trabalhar tranquilo, cabeça boa, fazer um serviço bem feitinho, abençoar a vida do teu patrão. O teu patrão vai ficar feliz com o funcionário, e o funcionário cristão, e chega no fim do mês, paga as contas, tudo. Isso não pode ser preocupação a nossa preocupação é de ser um homem espiritual, de dar esses frutos aqui, ó. A nossa preocupação tem que ser dar esses frutos aqui, ó. Caridade, gozo, caridade é amor, né, irmãos? Gozo, paz, longanimidade, ser longânime. Você já viu esse negócio de melindre? Tem pessoas que não podem falar nada, ó. Tudo que você fala com a pessoa, aquele melindre, você tem que ter um cuidado para falar que o espiritual tem melindre, não, né? Você chegar a conversar, um dirigente da igreja, por exemplo, o pastor Hélio, por exemplo, olha, os que ele pode falar o que ele quiser, os pastores, o pastor Valdo, nós dois, ele pode falar o que quiser para nós, nós não tem melindre, não. Se o pastor Hélio chegar para mim e falar assim, pastor Vero, você vai ficar um ano aí sem... Eu fiquei na outra igreja, eu fiquei 2 anos no banco, irmãos. Sem pregar, me puseram lá no banco sentado, eu fiquei 2 anos lá no banco, até Jesus me tirar lá da igreja. Pergunta se eu achei ruim lá com o pastor, eu fui lá, não. Você sabe o que eu fazia? Eu orava a Deus, eu falei, Jesus, se aqui não é o meu lugar, o Senhor que vai me tirar daqui, eu quero sair daqui abraçando todo mundo, abençoando a vida de todo mundo. Fiquei 2 anos no banco, lá sentadinho lá, né, ouvindo Deus dos exércitos, e Deus não sei o que tem, que Deus do ouro e da prata. Fiquei lá ouvindo isso, lá sentado, lá, ouvindo tudo isso, e orando a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me tirar daqui. Um dia, o senhor vai me tirar daqui, um dia, mas é a vontade do Senhor. Agora, se o Senhor quiser que eu fique sentadinho aqui, não vou ficar sentadinho aqui no banco. E fiquei lá 2 anos lá, sentado lá, e recebendo a palavra lá e tudo, e congregando lá com os irmãos, né?
os irmãos lá, tinha uns que moravam numa cidade pertinho, graças a Deus, sempre a gente dava uma carona, levava, não, eu não falo da carona para irmão, você não dá carona, não. Irmão, você não dá carona. Irmão, você pega ele com o maior amor, põe ele dentro do teu carro e vai conduzir ele aonde ele precisar, onde ele quiser. Nós não dá carona. Eu não dou carona para irmão, não. O irmão é que manda. O irmão manda no meu carro. Ele é que sabe. Né? Ô, pastor, o senhor me dá uma carona? Não vou te dar carona. Eu vou te levar. Você faz parte aqui, é dono também. Vem cá, entra aqui, é nosso. Né? Ué, é assim, mano. Os irmãos tem que ser assim. Graças a Deus, fiquei lá 2 anos. Foi, Jesus me tirou, saí de lá bem com todo mundo. Agora saí de lá como herege, né? Me chamaram de herege lá. Mas não tem importância, não, coisa. Tá perdoado. Não é porque eu não tenho Jeová como pai, né? O pai é o que Jesus me revelou. Meu livro de fé é o Novo Testamento. É o pai que Jesus me revelou. O Velho Testamento é maravilhoso, é uma benção. Né? A história maravilhosa. É carnal, né? Carne, pura carne. Mas é isso aí, né? Você vem, é tão bom, né? Então é isso. Então, pastor, você é pastor? Então você não tem melindre, não. Você não tem melindre. Você é um diácono? Você não tem melindre. Você é espiritual, né? Ah, porque o pastor passou perto de mim, não me deu bom dia. Mas o que tem mais? O pastor te deu bom dia, não, glória a Jesus. Amanhã ele vai te dar bom dia, você pode ter certeza, amanhã ele te dá bom dia. Não precisa ficar com melindre aí, não. Entendeu, irmãos? Então, esse é o homem espiritual. Então, o que Jesus não falou? O homem espiritual, ele vai sair daqui. Agora, como vai ser o homem espiritual? Como é que você vai ser espiritual? Olha, vamos aqui em João, capítulo 6. Vamos lá, em João, capítulo 6. Né? Agora eu vou dar o Espírito Santo vai nos mostrar como que nós vamos ser homens espirituais. Né? Vamos ver como é que nós vamos ser. João, capítulo 6, versículo 40. 6, 40, versículo 40, e deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 47. Não, peraí, eu acho que eu errei aqui o versículo, irmão, mas eu acho aqui rapidinho. Glória a Jesus. Eu vou achar aqui. Então, aqui Jesus vai mostrar para nós como é que nós vamos ser, como que nós vamos ser homens espirituais. Tá? É o 6:47. Né? Eu conversando aqui, Jesus diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, o que acontece? Como é que nós vamos ser homem espiritual? Alimentando o nosso espírito. Então, nós temos que alimentar o nosso espírito para ser um homem espiritual. Porque tem 2 alimentos espirituais. Tem dois alimentos espirituais. Tem o que alimenta o espírito e tem o que alimenta a carne. O homem carnal, ele é alimentado pelo espírito carnal, que alimenta a carne. E tem uns montes, né, irmão? Precisa falar algum, né? Não precisa nem de falar, né? Porque é tão sujo, né? Que até é ruim falar, né? Esse espírito maligno que fica alimentando a carne de todo mundo por aí, né? Meu Deus, né? Então, agora não. Aí nós vamos ver que agora, aqui no 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Está dando para sentir aí? Aí que bênção, né? Nós temos um alimento para alimentar o nosso espírito. Quanto mais nós alimentamos do pão vivo que desceu do céu, mais espiritual nós vamos ficando. Mais poder nós vamos ter para falar não para a carne, para falar não para o pecado, para falar não para aquela lista que nós lemos lá, que são as obras da carne, né? Então nós temos que alimentar. Jesus, ele se doou para nós, para a gente alimentar dele. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Tá vendo? Olha. É maravilhoso demais, né, irmão? É uma bênção, né, irmão? Por que você está alimentando do pão vivo que desceu do céu? Você sabe por quê? Porque existe uma guerra dentro de nós. Existe uma batalha dentro de nós, irmãos. Uma guerra ferrada mesmo. Briga mesmo. Dentro do homem tem uma guerra. É o que está lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Né? Vamos lá em Gálatas. E hoje é Santa Ceia, né, irmãos? Olha que benção. Hoje é dia da gente estar alimentando o pão da carne e do sangue do Senhor. Aqui, lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas. Quer ver? Olha o que fala aqui em Gálatas, capítulo 4, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Irmãos, o maior inimigo, você sabe, os irmãos, o maior inimigo do homem é a carne. Entendeu? Eu vou falar para o irmão, nem não é o diabo, é a carne. Porque a partir do momento que você é um homem espiritual, que você põe a sua carne na servidão, como diz o apóstolo Paulo, ele colocou a carne dele na servidão. A carne do apóstolo Paulo só servia para servir ele, mais nada, ela não passava na frente. Porque ele deixou claro, né? O apóstolo Paulo deixou claro, que ele tinha a carne dele, reduziu a carne dele à servidão. É o que nós temos que fazer, é que nós temos que buscar isso na nossa vida, de reduzir a nossa carne à servidão. O Espírito tomar a frente de tudo. Então, aqui começa, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16, olha o que diz aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Tá vendo? O homem espiritual, as concupiscências da carne não tem poder, força na vida dele. Pornografia, inveja. O homem espiritual, quando ele vê o vizinho com o carro do ano, ele glorifica a Deus, ele fica alegre de ver a alegria lá da família. Né? O carnal fica com inveja, ele começa a pôr defeito no carro do ano. Carro da Ford não usa não. Né? Para comprar um carro da Ford, o bom é o carro da Volkswagen, o da Ford não usa não. É assim, esse é o carnão, né? Então, e a carne é terrível. Eu não sei se os irmãos já notou, o primeiro que manifesta é a carne. Tudo que vai acontecer. Se a pessoa faz um pouco de você, a carne, na mesma hora manifesta. Só que quando você é espiritual, o teu espírito pega a carne e faz assim, opa, para trás. Atrás. Fica quietinha aí. Né? Ela começa a querer reagir, o espírito vem e fala para ela, opa, para trás aqui, quietinha aí. Aqui quem sabe sou eu. Você não. Né? Mas para que isso aconteça, você tem que alimentar do pão vivo que desceu do céu. Essa vitamina para fortalecer o teu espírito. Para que você seja poderoso, cheio do Espírito Santo. Mas você tem que alimentar o teu espírito. Que aí continua, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guardados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Tá vendo? Então, e a carne tem muita ligação com a lei, é terrível. Mas é uma luta, viu, aqui? Tá vendo? É um opondo ao outro. Se você começa a alimentar muito a tua carne, vai vencer. Mas se você pegar esse pão vivo, maravilhoso, desceu do céu, e começar a alimentar dele, igual nós estamos fazendo aqui essa noite, nós não podemos perder culto. Nós temos que estar alimentando o Senhor. E em casa, irmãos, a Bíblia está aí, ó, né? A Bíblia, o livro mais lido e mais poderoso do mundo é o mais fácil de conseguir. Mais fácil de conseguir. Bíblia, você consegue Bíblia de graça por aí. À toa. Você entra numa igreja, você vai uma igreja da porta da vez, você entra, irmão, perdi minha Bíblia, estou sem dinheiro para comprar. Na mesma hora, dá um jeito lá de sair com a Bíblia para você lá na mão. Você não precisa nem de comprar, né? Você até ganha. Agora, se você tem condição de comprar, você vai lá e compra a sua Bíblia e deixa aquela lá para quem não tem condição de comprar, né?
ganhar sem precisar, acho que não precisa, não há necessidade. Mas às vezes a pessoa ainda está muito na carne, quer ganhar, ganha também. Vai lá, você ganha também. Entendeu? Então, meus queridos irmãos, aí o que acontece? É essa luta, mas nós temos esse pão vivo maravilhoso que desceu do céu, que veio para nos alimentar, com esse poder maravilhoso, com essa, né? E como que você sabe que você é espiritual? É quando você tem gozo, alegria. Aí quando você vem aquele versículo que fala assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando você ouve esse versículo, você fica naquela alegria. Né? Você fica naquela alegria. E quando você ajuda um irmão, assim que você sabe quando você é espiritual, é quando você ajuda aquele irmãozinho que tá passando dificuldade, tudo. Aí aquela alegria, você ajuda aquela alegria, você fica mais alegre do que a pessoa que precisou da ajuda. Aí você pode ter certeza que você está sendo um homem espiritual. Né? O Espírito Santo está te enchendo. Entendeu? Qualquer coisinha tá achando ruim, tá? E quando aquela melindre que eu vou falar, né? Aí dá hora você começar a reverter essa situação na tua vida. Mas como, pastor? Alimentando desse Deus maravilhoso, desse pão vivo que desceu do céu. Esse pão maravilhoso. Né? Deixa eu ler de novo, João capítulo 6. Vamos ler mais ali. Hoje é ceia do Senhor, irmão. Olha que bênção, irmãos. E eu tinha até esquecido de falar a verdade para os irmãos, que hoje era ceia, para ver essa palavra no meu coração. No dia, essa palavra veio no meu coração, no dia que o pastor Aéreo falou para me pregar, lá na mesma hora, Jesus já me colocou essa palavra no meu coração. E aí, hoje eu estava vendo, é ceia, né? Hoje é ceia do Senhor. Olha que bênção. Então, aqui vamos ler aqui, ó. Eu sou, João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí nós vamos aqui, ó. Aí nós vamos aqui para o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Tá dando para sentir, irmão? A grandeza disso que nós acabamos de ler aqui agora. Você sabe o que significa isso, irmão? Que isso aqui, ele está falando para nós, você tem condição de ser um homem espiritual. Você tem condição de amar, você tem condição de ser longânimo, você tem condição de dar os frutos do Espírito. É só você vir alimentar da minha carne e do meu sangue. Jesus está dizendo aqui para nós, irmãos. Isso aí não está longe de nós, não. Está conosco, está em nós. É só a gente querer. Busca. Mas eu gosto também de muita coisa da carne. Mas você gosta mesmo, vai lá, explica para o Senhor Jesus. Fala assim, Jesus, eu sou carnal, eu gosto das coisas da carne, mas eu creio que o Senhor faz milagre, né? Só que em mim vai ter que ser um milagre daqueles milagres mesmo. Foi o que aconteceu comigo aqui, ó. Esse milagre aí foi feito na minha vida, Jesus está fazendo esse milagre na minha vida, coisa que para mim era impossível, né? Hoje eu vejo o milagre que Jesus tem feito na minha vida, porque eu acreditei, eu não esqueci. Para Deus não fala que crê será salvo. Você acredita que Jesus é um pão que se você alimentar dele, você vai ser espiritual? Se você crer, você vai conseguir. É só começar a alimentar do Senhor. Esse pão maravilhoso desceu do céu. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tá vendo? Agora eu te pergunto, se Jesus permanece em você, hein? Vai ser problema para você ser espiritual? As coisas acontecem naturalmente. Deixa você crer e busca. Alimenta do Senhor. Alimenta desse pão vivo que desceu do céu. Mas, puxa vida, eu acho que eu já falei umas 5 vezes, né, para alimentar desse pão vivo. Eu queria falar 100, 1.200, 1.500, 1.000 vezes, para entrar na nossa mente.
Para todas as vezes, para a gente nunca esquecer que nós temos que estar comendo isso, alimentando nosso espírito, para que ele fique cada vez mais forte. E nós podemos, Jesus disse aqui, ter a vida eterna. Né? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse é o 57. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Está vendo esse maná? É carne, matéria, carnal. Caía, aquilo eles comiam. Né? Então, quer dizer, aquilo encheu a barriga. Entendeu, irmão? Esse pão, esse maná caía do céu, encheu a barriga deles. Mas o principal? O principal é esse. Pão vivo que desceu do céu. E aí continua. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Entendeu, meus queridos irmãos? Espírito. Jesus, por isso que eu falo, Novo Testamento é espiritual, irmão. Tem carne aqui não. Tem promessa de riqueza aqui não. Entendeu? Tem promessa de dinheiro, ganhar dinheiro aqui no Novo Testamento, não. A promessa aqui é de vida eterna, é espiritual, é para você ser espiritual, você vencer o maligno, você vencer a carne. Glória a Deus. Entendeu, meus queridos? Então, a hora já está se estendendo, irmãos. Então, o momento agora é a gente orar. Eu peço que os irmãos fechem os olhos, abaixem a cabeça. Eu vou orar aqui agora. E o Espírito Santo vai mover, viu, irmãos? Você vai estar movendo na igreja de Interlagos. O Espírito Santo vai estar movendo aqui na igreja de Interlagos e fazendo milagres maravilhosos. Glória a Deus. Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça. Se você sentiu que essa palavra falou com você em alguma coisa, abre o teu coração aí. Deixa Jesus entrar, deixa o Espírito Santo entrar e começar a mover no teu interior. Com pouco tempo, eu tenho certeza que você vai estar um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo. Essa paz maravilhosa, conforme Jesus nos diz, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque está conosco, né? Habita em nós, né, irmão? Então, meus queridos, feche os olhos e nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, eu te glorifico por esse momento tão maravilhoso no qual o Senhor veio nos abençoar com esse pão vivo maravilhoso que nós alimentamos aqui essa noite, meu Senhor. Muito obrigado por esse alimento maravilhoso, Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor mova em cada coração, Pai. Entra na vida de cada irmão, Senhor. E aquilo, Pai, que está atrapalhando com que o irmão seja um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa espiritual, que o Senhor venha retirar esse mal agora. Sai agora toda barreira, sai agora todo mal, tudo que quer impedir com que o irmão alimente do pão vivo que desceu do céu, que saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e que teus bênçãos celestiais estejam sobre a vida de cada irmão, que o teu amor esteja sobre a vida de cada irmão, e que todos possam viver a tua paz, essa paz maravilhosa. Em nome de Jesus, eu declaro essa vitória, eu declaro o poder do Espírito Santo movendo na vida de cada um e trazendo essas bênçãos maravilhosas. Esse pão vivo que desceu do céu. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu oro, declarando vitória, declarando o poder do Espírito Santo cuidando de todos nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.